Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Congresso Online de Farmacologia Clínica, CONAF 2020. Hoje nós vamos falar sobre aspectos farmacológicos e acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Meu nome é Jean Colacite e eu sou farmacêutico bioquímico, me formei na UniOeste em 1999, sou especialista em saúde pública, análises clínicas, tenho mestrado em análises clínicas. Sou docente desde 2006. Hoje eu estou atuando na coordenação do curso de farmácia do Centro Universitário União das Américas, Uniamérica, e também sou discente do curso de medicina, estou no 6º período do curso de medicina. Bom, para começar a falar do nosso assunto, é importante a gente ter noção de 3 eixos temáticos que vão ser importantíssimos para o desenvolvimento da temática. O primeiro deles é a fisiopatologia, né? Então, nós vamos falar especificamente de hipertensão arterial sistêmica, e dentro da fisiopatologia da hipertensão arterial sistêmica, nós devemos ter o conhecimento de quais são os órgãos e os sistemas que estão envolvidos nessa patologia, como que funciona o controle da pressão arterial e como que é feito o diagnóstico e quais são as definições utilizadas para que a terapia seja lançada com sucesso para cada paciente em específico. Outro eixo bastante importante é a farmacologia, onde nós vamos verificar quais são as principais classes farmacológicas e as suas particularidades. Lembrando que essas questões particulares de cada fármaco é muito importante para o terceiro eixo, que é o acompanhamento farmacoterapêutico. Toda essa palestra ela está embasada, então, nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, na 7ª diretriz de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, nós vamos começar falando sobre a fisiopatologia, especificamente sobre os órgãos envolvidos nesse primeiro momento. Então, a gente tem que levar em consideração que, quando a gente fala de hipertensão arterial sistêmica, nós estamos falando de uma patologia que acomete o sistema cardiovascular e renal. Portanto, nós vamos falar de coração, sistema circulatório e sistema renal. Tá? Então, para a gente fazer uma breve recordação, né, o coração ou o sistema cardíaco, né, é uma bomba do qual acaba fazendo a propulsão do sangue, né, para que esse sangue consiga atingir todos os órgãos e todos os tecidos. Então, é uma bomba composta aí de 2 pequenas bombas, na verdade, né, átrio e ventrículo direito e átrio e ventrículo esquerdo. Então, muito importante quando a gente fala de hipertensão, a gente lembrar que o coração ele é responsável pelo débito cardíaco, que é um dos principais fatores que envolvem a hipertensão arterial, assim como também a resistência periférica, né, porque a resistência dos vasos ela vai acompanhar o débito cardíaco. Então, é muito importante a gente lembrar da participação do coração no aparecimento, no surgimento da hipertensão arterial. Muito legal esse esquema, né? Um esquema que mostra veia cava superior, veia cava inferior. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o meu. Isso. Veia cava superior e veia cava inferior, né? Recebendo sangue diretamente para o átrio direito, depois para o ventrículo direito. Esse sangue saindo pela artéria pulmonar, né? Indo para os pulmões para receber uma nova oxigenação, voltando pela via pulmonar, né, e chegando no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, depois saindo pela artéria aorta para fazer a irrigação de todos os órgãos e tecidos, né? Uma coisa que é bastante importante quando a gente fala desse órgão e desse sistema específico nessa patologia é lembrar da composição do músculo cardíaco, né? Ele é composto de músculo estriado cardíaco, e o tipo de contração que esse músculo proporciona é um tipo de contração forte, rápida, contínua e de forma involuntária.
né, como a gente pode ver aqui, ó, tá? Então, uma contração forte, rápida, contínua e involuntária. Já pegando o eixo, vamos falar um pouquinho do músculo liso, porque os vasos são compostos de músculo liso, né? E aí a gente tem uma diferença na contratibilidade dessa musculatura, né? Ó, que ela é uma contração lenta, fraca e involuntária. Para a gente relembrar, então, as divisões, né, do músculo cardíaco, então eu vou ter especificamente pericárdio, epicárdio, miocárdio e endocárdio, né? Então, todas essas estratificações, elas fazem a composição do músculo cardíaco, desse músculo tão especial. Com relação aos vasos sanguíneos, né, e o sistema vascular, a gente tem que lembrar que eu tenho veias e artérias, elas têm composições semelhantes, mas existem diferenças entre si, né? Então, se a gente for avaliar, nessa simples figura eu já consigo ver algumas semelhanças e também algumas diferenças. De semelhanças, a gente tem a questão da composição por 3 túnicas, né? Túnica íntima, túnica média e túnica externa ou adventícia, tá? E de diferenças a gente tem principalmente a espessura, já que a artéria ela é muito mais grossa do que a veia, a gente vai ver posteriormente isso num corte histológico, e também a presença nas veias das válvulas semilunares, que vão auxiliar no retorno venoso. Essas válvulas semilunares também são bastante importantes aí, né? O funcionamento específico dessas válvulas semilunares acaba auxiliando numa melhora da circulação sanguínea. Aqui no corte histológico, como eu falei para vocês, a gente consegue visualizar bem a questão aí da diferença da espessura, né, desses vasos. Então, a artéria, ela tem tanto a túnica adventícia quanto a túnica média, muito mais espessa do que a veia, né? E na veia a gente consegue ver aqui, né, os resíduos nesse corte histológico aqui das válvulas semilunares. Perfeito? E os rins ou sistema renal, que também é importante aí dentro dessa patologia em específico, né? Então, a gente consegue verificar aqui, nesse corte histológico, que eu tenho uma região chamada de córtex, ou corteza renal, opa, aqui, né? E depois eu tenho uma região chamada de medula, bastante importante. Essa divisão com relação à região é muito importante porque a gente consegue entender como que funciona o sistema renal a partir da filtração glomerular, né? Já que a filtração glomerular ela acontece especificamente aqui na região do córtex. Então, a gente consegue ver aqui, nesse outro corte histológico, né, um glomérulo específico aqui, esse glomérulo está localizado na região do córtex renal, tá? A cápsula de Bowman, que envolve todo o sistema glomerular, né? E o espaço urinário, né, onde vai começar a iniciar a concentração da urina, né, da formação da urina, é aqui no espaço urinário. Tá? Nessa outra imagem, a gente consegue ver a divisão, então, pela região do rim, como eu falei para vocês, né, especificamente aqui embaixo na figura, ó, especificamente aqui embaixo a gente consegue ver, né, então, os glomérulos dispostos aí no córtex renal, né, e a alça de Henle, especificamente aí já na região aí, né, fora da região do córtex, tá? Que é bastante importante. E aqui a gente consegue ver também todo o sistema glomerular, né, como que ele funciona, arteriolar aferente, né, que acaba levando o sangue para dentro do sistema glomerular, o processo de filtração, né, a cápsula de Bowman especificamente aqui, depois a arteríola eferente, que vai levar, né, o que sobrou do processo de filtração,
e aí pelo túbulo contorcido proximal começa, então, a viagem que a urina faz até chegar na bexiga. E durante todo esse processo aqui, né, onde ela passa pelo túbulo contorcido proximal, pela alça descendente e ascendente de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor, existe todo aquele processo que a gente já conhece fisiológico, de reabsorção de água, de reabsorção de eletrólitos, que é muito importante e que depois a gente vai ver a importância específica dessas regiões quando a gente for falar dos diuréticos, né? Porque cada diurético acaba atuando especificamente em uma determinada região desse sistema glomerular. Com relação à fisiopatologia ainda, é importante a gente saber quem são os órgãos ou os sistemas que fazem o controle e a manutenção da pressão arterial, né, porque a gente tem que ter a noção específica. Em uma determinada situação, a pressão arterial ela eleva ou ela diminui muito, existem sistemas que vão fazer o controle, vão fazer a manutenção dessa pressão arterial. Como ajuste rápido, então, da pressão arterial, a gente tem o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Então, todas as vezes que o nosso organismo necessita fazer um ajuste de forma muito rápida da pressão arterial, quem trabalha para isso é o nosso sistema nervoso autônomo, né? Especificamente, os receptores que estão envolvidos nos órgãos e nos tecidos que nós vimos anteriormente, né? Os receptores beta-1, né, que são responsáveis pela contração do miocárdio e o aumento da liberação de renina, né, que está aqui, ó. Os receptores beta-2, né, que promovem relaxamento da musculatura lisa e, consequentemente, uma vasodilatação. Os receptores beta-3, né, que acabam promovendo relaxamento da musculatura lisa também. Os receptores M2, né, também são bastante importantes e estão diretamente envolvidos aí nesse controle da pressão arterial, baseado pelo sistema nervoso autônomo, né? Os receptores alfa-1 são responsáveis pela contração da musculatura lisa e os receptores alfa-2 que também acabam atuando aí de forma direta no controle da pressão arterial baseada na ação do sistema nervoso autônomo. Ainda com relação a esse ajuste rápido, né, existe um outro sistema aí de controle da pressão arterial, que é a ação dos barorreceptores, né? Os barorreceptores estão localizados especificamente na carótida e no arco aórtico, né? Então, aqui estão localizados os barorreceptores. E como que funciona essa ação desses barorreceptores aí no ajuste rápido? Em qualquer momento onde tem uma alteração na pressão sanguínea, esses barorreceptores vão ser sensibilizados, né? E eles vão disparar informações específicas para o centro de controle cardiovascular bulbar, né? E esse centro vai desencadear a resposta, sendo ela uma resposta ou para diminuir a pressão arterial ou para elevar a pressão arterial, né? E essa resposta, então, vai ser levada até os neurônios simpáticos e parasimpáticos, que vão atuar nos órgãos e nos sistemas específicos que a gente já falou, né? Então, eu tenho o sistema nervoso autônomo simpático atuando em veias, arteríolas, ventrículo e no nó sinoatrial, né? Lembrando que o nó sinoatrial é o marca-passo fisiológico do coração, né? E os neurônios parasimpáticos atuando especificamente no nó sinoatrial. Então, não importa se a pressão arterial, se ela elevou ou se ela diminuiu. Os barorreceptores também participam aí desse ajuste rápido da pressão arterial. Eu coloquei o exemplo aqui para vocês da hipotensão ortostática. Então, o que acontece? Pressão arterial sanguínea, ela acaba diminuindo em uma situação de mudança brusca de posicionamento, né? Consequentemente, isso vai gerar uma diminuição no disparo dos barorreceptores, né? E o centro de controle cardiovascular lá no bulbo vai atuar da seguinte forma.
aumentando a atividade simpática, né? Consequentemente, aumentando essa atividade nas arteríolas e nas veias para promover uma vasoconstrição, nos ventrículos para promover um aumento da força de contração, né? E no nosso sino atrial, né? Para aumentar a frequência cardíaca. E uma diminuição na atividade parasimpática, que também vai atuar no nosso sino atrial, promovendo aí o aumento da frequência cardíaca. Isso tudo vai fazer, então, com que gere uma resposta para mim de um débito cardíaco maior, porque eu vou estar tendo uma contratibilidade maior da musculatura cardíaca, e uma resistência periférica maior. Então, isso faz com que a pressão arterial volte ao normal. Lembrando que eu não quero que a pressão arterial passe de uma hipotensão para uma hipertensão. Isso são respostas de controle da pressão arterial. E no ajuste lento da pressão arterial, eu tenho aí a ação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema importantíssimo na regulação da pressão arterial, porém, ele desenvolve o ajuste de forma mais lenta, tá? Então, como que funciona esse sistema renina-angiotensina-aldosterona? E por que que aqui vocês vão ver que a gente tem o grande vilão ou a grande vilã da hipertensão arterial sistêmica? Nós temos 3 órgãos bastante importantes envolvidos nesse sistema, né? Que é o rim, fígado e pulmão. Tá? Então, o que que acontece? O rim acaba sintetizando e liberando a renina, e o fígado acaba sintetizando e liberando o angiotensinogênio, que é o precursor da angiotensina, né? O encontro desse angiotensinogênio com a renina acaba dando origem à angiotensina 1. Consequentemente, o pulmão está produzindo a enzima conversora de angiotensina. Então, ele está sintetizando e liberando a enzima conversora de angiotensina, né? Essa enzima conversora de angiotensina vai converter parte da angiotensina 1 em angiotensina 2. Aqui nós estamos falando de 2 substâncias semelhantes, porém de ação fisiológica diferente. A angiotensina 1 ela é vasodilatadora e a angiotensina 2 ela é vasoconstritora. Então, eu preciso da produção das duas de forma fisiológica para eu conseguir manter a pressão arterial fisiológica. Tá? Se por um acaso ocorre qualquer desregulação, né, nessa enzima conversora de angiotensina, e eu começo a transformar mais angiotensina 1 em angiotensina 2, eu vou ter alteração de todos esses órgãos e sistemas aqui. Por quê? Porque a angiotensina 2 ela faz o ajuste lento da pressão arterial a partir da sua ação no sistema nervoso autônomo simpático, tá? A partir da sua ação na reabsorção de sódio e de água, a partir da sua ação na glândula suprarrenal para sintetizar e liberar uma quantidade suficiente de aldosterona, tá? E também a sua ação para promover vasoconstrição nas arteríolas, que são aí os fatores mais importantes. E também a sua ação na glândula pituitária, que vai auxiliar aí na síntese e liberação aí de hormônio antidiurético, de ADH, tá? Ou vasopressina. Então, a gente vê que a angiotensina 2 ela tem uma participação muito importante, porém, a partir do momento que ela começa a ser sintetizada em grande quantidade, né, eu vou ter aí um aumento de tudo isso. E um aumento de tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar quadros hipertensivos. Então, novamente, a importância aqui da angiotensina no nosso assunto, né, angiotensina 2, o que ela produz, então, especificamente, né, a alteração da resistência periférica, e com essa alteração da resistência periférica, acaba fazendo vasoconstrição direta, né, isso é ruim para o paciente que é hipertenso, tá? É muito ruim. Essa alteração na resistência periférica aí é de resposta rápida, então
essa alteração acaba acontecendo de forma muito rápida. Ainda a angiotensina 2 acaba alterando a função renal, né, que acaba sendo aí bastante importante essa alteração, porque acaba colaborando para uma liberação excessiva de aldosterona, e isso acaba fazendo com que ocorra uma retenção maior de líquidos, né, e a gente sabe que para o paciente hipertenso, reter uma grande quantidade de líquido não é interessante, tá? Esse tipo de resposta da angiotensina à função renal já é uma resposta lenta, tá? E ainda alteração da estrutura cardiovascular. Isso é muito importante quando a gente fala especificamente no aumento da produção dos fatores de crescimento, tá? Então, esses fatores de crescimento, eles podem levar o paciente, além da hipertensão, a desenvolver hipertrofia ventricular, né, o que acaba colaborando ainda mais para a dificuldade do tratamento farmacológico do quadro hipertensivo daquele paciente em específico. Então, aqui a gente consegue verificar, né, a importância da angiotensina 2. Como que a angiotensina 2 ela mexe com os fatores fisiológicos e com os sistemas fisiológicos que estão envolvidos com a hipertensão arterial. Outro ponto muito importante é a gente lembrar que dentro dessa patologia em específico, da hipertensão arterial sistêmica, nós temos fatores de riscos que são agrupados em modificáveis e não modificáveis, né? E que são fatores que vale a pena a gente avaliar, principalmente porque algumas dessas mudanças vão colaborar para o tratamento não farmacológico, né? Então, dentro dos modificáveis, a gente tem especificamente a ingestão da dieta, né? Então, a ingestão de sódio na dieta, perdão, que é um dos fatores mais importantes, a obesidade, o alcoolismo ou o consumo de álcool, o estresse, a inatividade física, o consumo de tabaco, a gente pode colocar aqui ainda, né? Então, tudo isso são fatores modificáveis que o paciente consegue reverter e auxiliar no tratamento farmacológico, já que o tratamento não farmacológico para essa doença é tão importante quanto o tratamento farmacológico. E aí eu tenho fatores de riscos não modificáveis, né? A idade do paciente, o histórico familiar, que é muito importante, né, para os pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica, o sexo e a raça e etnia, já que a gente já sabe, né, que os pacientes afro, de descendência afro, eles têm aí uma maior dificuldade de fazer o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Eles têm uma maior facilidade para o descontrole dessa pressão arterial e uma maior dificuldade no tratamento, e isso a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Vamos definir, então, né, a hipertensão arterial. Então, a gente fala que a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença que ataca alguns órgãos e sistemas específicos, como sistema vascular ou vasos sanguíneos, sistema cardíaco ou coração, cérebros, olhos e o sistema renal, né? E a gente define realmente o quadro hipertensivo naquele paciente, a doença hipertensão arterial, quando ela se mantém frequentemente acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Se esses níveis pressóricos eles sofrem oscilações ou sofrem picos, a gente tem que avaliar a causa antes de fechar o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica. Então, dentro da questão da pressão arterial, nós também temos fatores fisiológicos e fatores físicos importantíssimos para mensurar essa pressão arterial do paciente. O primeiro deles são os fatores fisiológicos, do qual a gente tem o débito cardíaco e a resistência vascular, também conhecida como resistência periférica. Então, o débito cardíaco e a resistência periférica são os fatores fisiológicos que nos dá aí, né, o valor da pressão arterial. Tá? E essa pressão ela pode ser alterada também por fatores físicos, como a volemia, então a quantidade de sangue que cada paciente tem, e a complacência arterial. Essa parte da complacência arterial é muito importante,
Complacência é a capacidade que a artéria tem de contrair ou relaxar conforme a necessidade. Então, é muito importante. A gente já sabe que tem vários fatores modificáveis, né, que pode alterar a complacência arterial, como o consumo do tabaco, né? Então, o cigarro em si, ele tem várias substâncias que acabam prejudicando essa complacência arterial. Então, o débito cardíaco vezes a resistência periférica nos dá a pressão arterial do paciente. Então, nós já sabemos, né, que quanto maior o débito cardíaco, maior a resistência periférica, maior a pressão arterial. E menor o débito cardíaco, menor a resistência periférica, menor a pressão arterial. Para classificar, então, nós utilizamos, né, a tabela da última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde a hipertensão ela está classificada ou estratificada em estágio 1 ou leve, estágio 2 ou moderado e estágio 3 ou grave. É muito importante essa classificação e essa estratificação, porque na hora de se fazer a escolha do fármaco ideal para aquele paciente, um dos critérios que se leva em consideração para fazer essa escolha é o estágio da hipertensão. E para o farmacêutico que vai fazer o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, que a gente vai falar mais um pouquinho para frente na palestra, vocês vão ver que é importante você avaliar o estágio da hipertensão do paciente ou em que estágio que está a pressão arterial do paciente para saber se realmente é necessário ele continuar com toda aquela medicação ou não, tá? Então, o estágio 1 ou leve vai de 140 a 159 milímetros de mercúrio na pressão sistólica para 90 a 99 na pressão diastólica. O estágio 2 de 160 a 179 na sistólica para 100 a 109 na diastólica. E o estágio 3, maior ou igual a 180 na sistólica e maior ou igual a 110 na diastólica. Bom, tendo em vista, então, que a gente já verificou todas as questões da fisiopatologia, da classificação da hipertensão arterial, a gente pode começar a falar da definição da terapia, né? Então, a definição da terapia em específico, ela é feita de acordo com o estágio da hipertensão que o paciente está e com outros fatores que são avaliados, né? Então, esse fluxograma, ele me mostra que a hipertensão arterial de estágio 1, ou leve, né, como a gente viu na tabela anterior, ela pode receber, e o paciente pode receber 2 tipos de medicações, né? Porque a gente casa as informações. A hipertensão arterial no estágio 1, se o paciente tem risco cardiovascular baixo e moderado, o ideal é que seja feita uma monoterapia, tá? Se ele tem risco cardiovascular alto ou muito alto, o ideal é que seja feita uma terapia combinada. No caso da monoterapia, o ideal é que seja qualquer classe de fármaco antihipertensivo, com exceção dos vasodilatadores diretos, né? Até porque uma hipertensão no estágio 1 não vai ter necessidade de um vasodilatador direto, tá? No caso da terapia combinada, a utilização de 2 antihipertensivos de classes diferentes e em doses baixas. Essa mesma terapia administrada no paciente com hipertensão arterial do estágio 1 e com risco cardiovascular alto e muito alto, ela também pode ser utilizada para o paciente com hipertensão arterial de estágio 2 e 3, tá? Então, é a mesma terapia, vai utilizar uma terapia combinada com 2 classes de antihipertensivos diferentes, em doses baixas inicialmente, né, para melhorar aí a sinergia da resposta farmacológica, tá? A partir do momento, então, que é inserida essa terapia, é feita uma avaliação da resposta farmacológica. Se a resposta farmacológica se manter de forma adequada, ótimo, tranquilo, vai se manter a terapia que foi prescrita. Caso a resposta seja inadequada ou esse paciente apresente eventos adversos não toleráveis a qualquer tipo de medicação, então vão existir aí protocolos seguintes a serem seguidos. Primeiro deles, no caso da monoterapia,
monoterapia, né, vai ser aumentar a dose da monoterapia, ou trocar a dose da monoterapia, ou ainda acrescentar um segundo fármaco. No caso da hipertensão arterial estágio 2 e 3, aumentar a dose da combinação, trocar a combinação ou ainda acrescentar um terceiro fármaco. Existe a possibilidade de, mesmo assim, ainda o paciente apresentar uma resposta inadequada, tá? E aí o que a gente vê? A gente vê que pode ser acrescentado outros fármacos antihipertensivos, até mesmo aqueles que não são de primeira escolha, visto que, num primeiro momento, tudo que a gente falou anteriormente, essa prescrição ela é feita pensada aí nas combinações de primeira escolha, aquelas combinações mais racionais, tá? Para avaliar essa questão da combinação dos fármacos, a Sociedade Europeia de Hipertensão Arterial, ela desenvolveu, né, essa figura em específica, do qual traz as 6 principais classes de antihipertensivos e a forma de se associar essas classes, né? Então, as formas de primeira escolha e de segunda escolha. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem as classes, né, ó, diuréticos, bloqueadores de receptores de angiotensina, antagonistas de canais de cálcio ou bloqueadores de canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, alfa-bloqueadores e beta-bloqueadores. Aqui só não está inseridos bloqueadores de renina ou inibidores de renina, tá? Porém, são fármacos bem menos utilizados. Então, o que a gente consegue verificar nessa figura? Que toda linha fechada, ela está relacionada a uma associação de primeira escolha. E toda linha pontilhada, ela está relacionada a uma associação de segunda escolha, tá? Existe vários casos onde a gente tem que utilizar aí essas associações de segunda escolha, tá? É bem comum acontecer isso, né? Em paciente que tem quadros de hipertensão arterial descompensado, na maioria das vezes acaba se fazendo essas associações de segunda escolha. Mas para a gente citar um exemplo clássico, né? Se eu pego o inibidor da ECA, por exemplo, o ideal é eu associar ou com diuréticos, ou com antagonista de canais de cálcio, ou com alfa-bloqueadores. Então, essas são as associações primárias. As associações secundárias, então, com bloqueadores de receptores de angiotensina ou beta-bloqueadores. Tá? Então, assim, a gente consegue avaliar quais são as associações de primeira escolha e as associações de segunda escolha. Outros aspectos que sempre são avaliados com relação à escolha do fármaco ideal, né, para aquele paciente, são as questões com relação à raça e etnia. Por exemplo, nós sabemos que os descendentes, os afrodescendentes, eles respondem muito mal aos inibidores da ECA, né? Então, eles não são medicamentos de primeira escolha para pacientes hipertensos da raça negra, tá? Então, para essa situação, eu tenho os antagonistas de canais de cálcio, que são mais específicos para os afrodescendentes, tá? Situações fisiológicas especiais, como, por exemplo, uma gestação. Então, no caso de uma hipertensão gestacional, os antihipertensivos escolhidos também são avaliados de forma diferente, tá? Presenças de outra patologia, como, por exemplo, a microalbuminúria, né? Nesse caso também tem fármacos antihipertensivos específicos para essa situação, e a presença de reações adversas, porque tem pacientes que às vezes não conseguem aderir à terapia farmacológica justamente por essas reações adversas. Então, aí deve-se avaliar, né, os fármacos que se tem disponível para ver qual vai se adaptar melhor àquela situação específica daquele paciente. Ótimo. Fechando a questão, então, do diagnóstico, né, e da escolha do fármaco antihipertensivo, de quais são os critérios utilizados para a escolha do fármaco antihipertensivo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a farmacologia dos antihipertensivos em específico.
Primeiro deles, né, os diuréticos, deveriam ser os fármacos de primeira escolha. Todo tratamento farmacológico de hipertensão arterial grau 1 ou nível 1 deveria se iniciar com diurético, mas nem sempre é assim, tá? Nós temos os diuréticos de alça, como a furosemida e a bumetanida, que são os mais comuns. Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida e clortalidona, que são os mais comuns. E o poupador de potássio, como a espironolactona ou a amilorida, que são os mais comuns dessa classe. Ótimo. Então, como a gente fala de diuréticos, a gente está falando de atuação desse medicamento no sistema renal, especificamente na filtração glomerular, né? Então, a gente tem aqui uma figura ilustrando a alça de Henle, né, que é a região onde a maioria desses fármacos diuréticos atuam. Então, a gente tem a porção descendente ou segmento fino da alça de Henle, porção descendente, né, com segmento fino, que é onde acontece uma grande quantidade de reabsorção de água. Tá? A porção ascendente, eu tenho o segmento fino e o segmento espesso. Né? Na porção ascendente, eu tenho o segmento fino e o segmento espesso. Aqui eu tenho uma baixa permeabilidade de água e de reabsorção de sódio e de cloro. Tá? Então, é muito importante essas regiões aí. O diurético de alça, especificamente, né, ele vai atuar na porção ascendente da alça de Henle. Né? Então, ele vai atuar especificamente nessa porção ascendente, que é onde eu tenho aí, né, uma reabsorção de água e uma reabsorção de sódio muito intensa. Então, por isso que a gente vê os diuréticos de alça como os diuréticos de maior ação farmacológica, justamente por causa da região onde ele atua, que é uma região onde ocorre uma grande reabsorção de sódio. Tá? Os diuréticos tiazídicos, que acabam atuando especificamente na porção descendente da alça de Henle, especificamente aqui na porção grossa, descendente, né? E acaba atuando também no final da porção ascendente. Tá? Também atuam em regiões onde tem um controle maior da reabsorção tanto de sódio quanto de água, porém não tão eficaz quanto a região onde o diurético de alça atua. Tá? E os poupadores de potássio, né, que já acabam atuando aí logo depois, no final do túbulo contorcido distal, já próximo do ducto coletor, tá? Que é essa região específica aqui. Tá? E é o nosso diurético com menor potencial de ação farmacológica e um diurético também que traz graves problemas porque ele tem ação antiandrogênica. Então, por exemplo, ele não seria primeira escolha para pacientes do sexo masculino, né, justamente por essa ação antiandrogênica. Além dele poder desenvolver uma ginecomastia no paciente, ainda ele pode causar impotência sexual no paciente, né? Então, o ideal é que não se escolha poupador de potássio aí para pacientes do sexo masculino. Nós temos os inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, do qual a gente já falou. Esses medicamentos eles acabam inibindo a enzima conversora de angiotensina e, consequentemente, inibindo a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. E se eu tenho pouca angiotensina 2, né, porque eu estou impedindo essa conversão, eu vou inibir o processo de vasoconstrição também, porque eu não vou ter a ação mediada pela angiotensina 2. Eu vou diminuir a secreção de aldosterona, então a retenção de líquido vai ser menor. Eu vou diminuir a atividade simpática, então toda a parte de contratibilidade da musculatura lisa e cardíaca realizada pela atividade simpática, né, vai ser diminuída. Vou ter um aumento da síntese de bradicinina, o que acaba sendo ruim, porque o acúmulo dessa bradicinina aí acaba levando o paciente a desenvolver tosse, então muitos pacientes reclamam da tosse causada pelos inibidores da ECA, principalmente pelo captopril, e esse acaba sendo um dos fatores, muitas vezes, aí da troca, né, do fármaco
justamente porque quando o paciente percebe que se ele parar de tomar o medicamento melhora a tosse, ele acaba parando de usar o medicamento. Então, o ideal é que seja feita aí a troca, o intercâmbio dessa droga, tá? Também faz uma diminuição da ação central, mediada pelos baroreceptores, né? Então, pelo baroreflexo, que a gente já viu, e diminui as alterações estruturais, que é aquele aumento, né, da fibra e da intensidade da fibra muscular. Tá? Aqui estão os inibidores da enzima conversora de angiotensina que a gente tem disponível. A gente tem, então, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, que são os mais comuns utilizados aqui no Brasil. E a gente tem uma outra informação importante aqui, que é a redução da biodisponibilidade do captopril quando tomados junto com alimentos, quando administrados concomitantemente com alimentos, né? Existem estudos que trazem que a redução da ação farmacológica gira em torno de 25% a 30%, e eu já vi outras literaturas que trazem aí até 40% da diminuição da biodisponibilidade. Independente, né, entre 25% e 40%, né, essa perda da biodisponibilidade, ela é muito importante por quê? Porque essa quantidade de fármaco que se perde já é suficiente para ter um pico de elevação da pressão arterial no paciente. Né? Então, esse é um dos grandes problemas do captopril. A administração deve ser feita antes da alimentação ou algum tempo depois da alimentação, justamente por causa dessa diminuição da biodisponibilidade. Apesar de que isso pode ser revertido, né, simplesmente trocando o captopril pelo enalapril ou pelo lisinopril, que eles não têm essa redução da biodisponibilidade. Tá? Então, aqui é a ilustração, né, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e aqui só para a gente ver, então, que os inibidores da ECA, eles acabam inibindo a enzima conversora de angiotensina e, consequentemente, convertendo menos angiotensina 1 em angiotensina 2. Como eu já tinha falado anteriormente, né, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles têm menor eficácia em pacientes negros, então ele não é um medicamento de escolha para essa população específica, porém, ele é um medicamento de primeira escolha para pacientes hipertensos e diabéticos com microalbuminúria, tá? Também é contraindicado em gestantes. Mas vamos falar dessa primeira escolha em pacientes hipertensos e diabéticos com microalbuminúria, que é algo muito importante no acompanhamento farmacoterapêutico, tá? Então, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, nos pacientes diabéticos tipo 2 que estão fazendo macroalbuminúria, diminuem a proteinúria e o nível aí do decaimento dessa função glomerular. Tá? Então, ele previne também o aumento progressivo da albuminúria e a concentração sérica de creatinina em pacientes diabéticos tipo 2, com microalbuminúria, tá? Então, por isso que ele acaba sendo aí um medicamento bastante relevante, justamente aí por ele prevenir esse aumento progressivo da albuminúria, que a gente sabe que o aumento progressivo da albuminúria aí nesse paciente diabético acaba levando também aí a uma deficiência na filtração glomerular e, consequentemente, aí ao aparecimento de nefropatias. Tá? Então, ele acaba diminuindo o risco dessa progressão aí da microalbuminúria e do surgimento de uma possível nefropatia, justamente por ele fazer esse controle específico. Então, acaba sendo de escolha aí para os pacientes diabéticos tipo 2, tá? Outra classe importantíssima são os inibidores dos receptores de angiotensina 2, principalmente a losartana e a valsartana, que são os medicamentos mais comercializados aqui no Brasil. Tem associações importantíssimas, principalmente da losartana com diuréticos, que são fármacos extremamente importantes. Tá? Então, como o próprio nome diz, a ação é baseada na inibição dos receptores de angiotensina 2. Independente de onde esses receptores de angiotensina 2 estiverem situados, eles vão fazer o processo de inibição. Tá?
Nós temos alguns efeitos adversos relacionados a esses inibidores dos receptores de angiotensina, né? E um dos mais comuns e que os pacientes mais reclamam é a hipotensão. Então, às vezes, mesmo o medicamento de apresentação de menor concentração, 25 miligramas, por exemplo, acaba desenvolvendo aí uma hipotensão e o paciente acaba não conseguindo manter a tomada desse medicamento, tá? Então, é muito importante fazer avaliação constante dos pacientes que tomam aí losartana, justamente por causa disso. Também não é um medicamento indicado para as gestantes, justamente pelo fato de ter se evidenciado aí as questões relacionadas à teratogenicidade, tá bom? Os inibidores de renina, como eu falei para vocês, que não está naquele esquema da Sociedade Europeia, o principal medicamento dessa classe é o hemifumarato de alisquireno, porém é uma droga quase não utilizada, justamente pelo preço, né? Até um preço relativamente alto em comparação com os outros fármacos, e uma ação farmacológica muito parecida, né? Então, geralmente, quando a gente vê um paciente tomando o hemifumarato de alisquireno, é quando aquele paciente já passou por todas as outras drogas, todos os outros fármacos, e não surtiu o efeito necessário, tá? O paciente vai apresentar menos efeitos adversos, porém, a eficácia aí acaba sendo muito semelhante. Saindo, então, dessas drogas que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente entra para aquelas drogas que atuam no sistema nervoso autônomo, né? Então, eu tenho os beta-bloqueadores, eles são divididos em 3 gerações, né? A primeira geração são os não seletivos, onde a gente dá uma ênfase muito grande ao propranolol. Os de segunda geração ou seletivos, principalmente o atenolol, apesar de que o metoprolol também é bastante difundido aí na clínica médica. E os de terceira geração, que são os vasodilatadores beta-alfa, como o labetalol, tá? O mecanismo de ação é igual para todos os tipos de geração, então eles acabam reduzindo o débito cardíaco, reduzindo a liberação de renina e reduzindo a atividade simpática e, consequentemente, promovendo uma vasodilatação periférica pelo bloqueio desses receptores. A partir do momento que eles fazem o bloqueio desses receptores, a transmissão ela não acontece mais de forma intensa e eu consigo, então, fazer a redução de todos esses elementos aí, do débito cardíaco, da liberação de renina, da atividade simpática e promover a vasodilatação periférica. Os bloqueadores alfa-adrenérgicos também, né, como a prazosina, doxazosina e terazosina, tá? Então, a doxazosina, sem sombra de dúvidas, né, é o mais utilizado dessa classe, e eles acabam inibindo receptores alfa-1 na musculatura lisa dos vasos, tá? E acabam aí provocando uma vasodilatação, que é bastante importante, tá? Dentro dos bloqueadores adrenérgicos centrais, a gente tem um medicamento importantíssimo, sem sombra de dúvidas, que é a metildopa, que é a primeira escolha para os casos de hipertensão gestacional, tá? Claro, além da metildopa, a gente tem a clonidina, também bastante utilizada, né? E a gente tem como mecanismo de ação, especificamente da metildopa, a captação dessa metildopa, né, pelo neurônio noradrenérgico, e a conversão dessa metildopa em alfa-metildopa e, posteriormente, em alfa-metilnorepinefrina, né, que acaba se acumulando dentro das vesículas e deslocando a norepinefrina. Então, no momento de necessidade, essas vesículas sinápticas elas acabam liberando na fenda sináptica a alfa-metilnorepinefrina, e com isso, essa alfa-metilnorepinefrina acaba ocupando os receptores específicos e não permitindo que a norepinefrina se ligue nesses receptores. Como a alfa-metilnorepinefrina é um análogo da norepinefrina,
A partir do momento que aquela gestante não necessitar mais tomar o antihipertensivo, eu vou conseguir tirar esse antihipertensivo da gestante sem que ela desenvolva nenhum tipo de reação. Tá? Por quê? Porque é como se fosse um falso neurotransmissor, como se fosse uma falsa norepinefrina. Então, o sistema não reconhece como uma alteração. Então, para a gente falar um pouquinho da prescrição desses fármacos durante a gestação, nós precisamos entender a gravidade da hipertensão gestacional, né? Principalmente quando a paciente ela entra em quadros específicos de pré-eclâmpsia, que pode ser considerado como pré-eclâmpsia leve e pré-eclâmpsia grave, né? Então, a metildopa, por exemplo, ela é indicada principalmente nos casos de pré-eclâmpsia leve, né? Onde a pressão sistólica aí está maior ou igual a 140 ou maior ou igual a 90, né? Menor ou igual, perdão, a 90, e a 140, e a proteinúria também entre 0,3 gramas a cada 24 horas. Então, é nesse momento aqui que se usa a metildopa. A partir do momento que essa pré-eclâmpsia ela passa a ser grave, né, então a pressão sistólica e a diastólica sobem, né, a proteinúria em 24 horas sobe, é verificado a oligúria, né, num período de 24 horas, a elevação das aminotransferases, né, da creatinina. Então, aí eu já começo a perceber que o quadro de pré-eclâmpsia aí é um quadro grave, então não vai ter por que usar a metildopa, né, o efeito não vai ser compatível com o grau de severidade dessa pré-eclâmpsia, e aqui eu preciso entrar com vasodilatadores diretos, tá? Os bloqueadores dos canais de cálcio, então, uma outra classe farmacológica, esses bloqueadores ou antagonistas de canais de cálcio, eles são divididos em dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Dentro dos dihidropiridínicos, eu tenho principalmente o nifedipino e o amlodipino, né, que são os mais comuns aí. E os não dihidropiridínicos, eu tenho o verapamil e o diltiazem. Existe uma situação especial no caso da hipertensão gestacional, se a mulher já tiver no terceiro trimestre de gestação e a pressão arterial não está sendo regulada com a metildopa, porém ela ainda não entrou em quadro de pré-eclâmpsia grave, existe a possibilidade do amlodipino ser associado com a metildopa. Então, dele ser o medicamento de escolha para ser feita a associação com a metildopa, tá bom? Eles inibem os canais de cálcio, voltagem independente, né? Essa inibição impede que ocorra o influxo de cálcio para o interior das células musculares, tanto das células musculares cardíacas quanto das células musculares lisas, promovendo aí o relaxamento, tanto da musculatura cardíaca quanto da musculatura lisa, e, consequentemente, a diminuição da pressão arterial. Lembrando que esses fármacos são os fármacos de escolha para os pacientes afrodescendentes, né? Então, os pacientes negros, os beta-bloqueadores, os bloqueadores de canais de cálcio são as drogas aí de escolha para essa população. Os vasodilatadores diretos, né, como a hidralazina, por exemplo, né, que acaba aí promovendo especificamente um bloqueio dos receptores alfa-adrenérgicos, né, especificamente aí nas arteríolas, e, consequentemente, uma dilatação muito rápida, né, com uma ação farmacológica muito rápida. Então, no caso de uma gestante que já está em pré-eclâmpsia grave, entrando até em eclâmpsia, a gente vê a utilização de vasodilatadores diretos, podendo ser hidralazina, nitroglicerina, tá? Nitroprussiato pode ser utilizado, é claro, não com a mesma intensidade, então vai ser utilizado só no momento aí da emergência e depois vai tentar manter ou controlar esses níveis pressóricos com os medicamentos de primeira escolha na hipertensão gestacional. Ainda com relação aos vasodilatadores diretos, né, que a gente está falando, a gente tem aí o nitroprussiato de sódio, né,
que ele acaba aí, atuando na liberação de óxido nítrico e ativando aí a via da guanilato ciclase. Então, bastante importante também esse tipo de vasodilatador direto, o nitroprussiato de sódio. E com relação ao acompanhamento farmacoterapêutico, tem 4 pontos aí que são chaves. Então, para aquele farmacêutico que pretende, abrir o seu consultório farmacêutico, fazer o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes da sua farmácia, do qual ele pode receber vários pacientes aí com quadros hipertensivos, até porque os pacientes que a gente mais acompanha são pacientes hipertensos e diabéticos, né? A primeira coisa que ele pode usar ao seu favor é a avaliação dos fármacos prescritos, tá? Como assim a avaliação dos fármacos prescritos? Quando a gente faz o acompanhamento farmacoterapêutico, a primeira coisa que a gente faz é a verificação contínua da pressão arterial daquele paciente. Então, eu vou conseguir verificar como estão os níveis pressóricos daquele paciente durante os dias de acompanhamento farmacoterapêutico e verificar se os fármacos prescritos estão condizendo com os níveis pressóricos, tá? Outra forma de eu avaliar os fármacos prescritos é verificar aquelas situações especiais que eu falei para vocês, com relação à raça e etnia, alterações fisiológicas, então verificar se a gestante está recebendo o fármaco de primeira escolha para ela, se o paciente afro está recebendo o fármaco de primeira escolha para ele. Então, essa avaliação da prescrição é muito importante, tá? Outra coisa que é muito importante é a avaliação da resposta farmacológica. Então, o momento de acompanhar se o fármaco está respondendo de forma adequada ao tratamento farmacológico. Por quê? Eu posso ter fármacos que não estão respondendo de forma adequada, tanto pelo fato da pressão arterial não estar controlada, quanto pelo fato da pressão arterial estar baixa demais. Então, eu preciso avaliar se aquela resposta farmacológica ela está sendo suficiente para manter a pressão arterial fisiológica. Não está mantendo, a pressão arterial continua alta, então a resposta farmacológica não está adequada. O que pode estar acontecendo ali? O fármaco prescrito pode não estar correto, a dosagem pode não estar adequada, a associação que foi feita pode não ter sido uma associação que trouxe um benefício para o quadro hipertensivo daquele paciente. Então, isso tudo eu tenho que levar em consideração. Se o paciente está ficando hipotenso, o que pode estar acontecendo? A dose farmacológica está maior do que a necessária, ou a associação farmacológica não é necessária para aquele paciente, tá? Até porque durante o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, se aquele paciente fizer um tratamento não farmacológico adequado, consequentemente, ele vai ter uma avaliação, uma diminuição desses níveis pressóricos auxiliados ou somados, àquela diminuição que o medicamento vai proporcionar, tá? Outro ponto importante durante o acompanhamento farmacoterapêutico é a avaliação das comorbidades. Então, eu preciso fazer uma avaliação de qual comorbidade aquele paciente tem. Nós vimos, por exemplo, anteriormente, que os pacientes diabéticos tipo 2 com microalbuminúria, eles têm medicamento específico que desenvolve uma melhor ação farmacológica para ele, tá? Então, é muito importante a avaliação dessas comorbidades. Assim como também várias outras patologias que podem aparecer, O paciente é hipertenso. Com o passar do tempo, ele começou a desenvolver aí uma insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então, o que está acontecendo? Alguma coisa tem de errado, Para ele estar desenvolvendo uma insuficiência cardíaca congestiva, a medicação não deve estar correta, ou a medicação não deve estar fazendo o efeito como deveria, tá? E outro ponto também bastante importante é a avaliação das reações adversas. Durante essa avaliação, a avaliação das reações adversas, eu tenho que lembrar sempre que eu preciso fazer com que o meu paciente consiga
se manter precauções ou de doses podem vir a causar reações adversas, né? Então, eu tenho que prestar bastante atenção nessa situação. Às vezes, o paciente está tomando a medicação e não está fazendo o efeito como fazia no início do tratamento. O que pode estar acontecendo com esse paciente? Esse paciente pode estar tomando no horário errado, pode estar tomando logo após a alimentação, e isso não é o correto para aquele medicamento em específico. Então, eu sempre tenho que levar em consideração o aparecimento dessas reações adversas, tentar identificar o porquê essas reações adversas apareceram, para tentar melhorar, né, a farmacoterapia desse paciente. Então, o acompanhamento farmacoterapêutico é um conjunto de avaliações importantíssimas, da onde eu tiro informações desde a anamnese farmacêutica, né, até a aplicação da semiologia, da avaliação da pressão arterial desse paciente, de ouvir o paciente relatar se esse quadro hipertensivo ele acontece em alguns determinados momentos do dia ou se é constante. Então, o acompanhamento farmacoterapêutico ele vai muito mais além do que a gente viu aqui hoje. Então, a gente viu um pouco da fisiopatologia, um pouco dos fármacos, né, como que é feita a escolha desses fármacos para a prescrição desses medicamentos, mas o acompanhamento farmacoterapêutico pós, né, início do tratamento farmacológico, é uma avaliação extremamente minuciosa e que o farmacêutico deve fazer com muita cautela. Bom, pessoal, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu agradeço mais uma vez o convite para participar aí do primeiro Congresso Online de Farmacologia Clínica e espero encontrar vocês aí numa próxima oportunidade. Até a próxima.